Sim. A coceira no corpo tem relação com a fibromialgia. Eu sempre me enrosco para falar isso aí, Ah, doutor. E mas eu vou aí, ficar craque daqui a pouco, tanto que fala. trava a língua, né? Me conta um pouquinho sobre isso. O que acontece? É muito comum as pessoas que têm fibromialgia sentirem coceira, tá? Uma coceira no corpo, coça, coça, coça a cabeça. Coça, eu falo que é uma coceirinha gostosa, né? A minha era gostosa. Eu falava assim, que às vezes eu até pedi pro meu marido, ai, coça aqui, era uma coceirinha gostosa. Mas tem muito a ver com a parte do sistema nervoso nosso, como ele potencializa, né? Então, uma simples coceira vira muita. E agora, até uma coisa interessante, porque hoje está frio. Então, quando você toma banho muito quente, também você piora, Hum, tá? Daí não é nem questão de fibra, é questão de pele mesmo, que você tira a proteção dérmica, né? Com aquela água quente, daí mais sabão, mais isso aqui, você acaba tirando aquela proteção. Daí, quem já tem, a tendência é piorar. certo. Bom, doutor, e com o sistema nervoso de uma pessoa com fibromialgia, Hum. ele pode ficar mais sensível e influenciar essas percepções de coceira? Sim. É, o que que acontece, né? Quem tem fibro, no nosso caso, tudo é potencializado. É um sistema como se ele estivesse em alerta o tempo todo. Eu brinco que é igual um alarme de carro que você não consegue desligar. Então ele fica o tempo todo ativado, Ativo. tá? E daí uma simples coceira acaba se tornando muito insuportável. E tem também uma relação com a inflamação do organismo. Quanto mais inflamada você está, mais coceira você sente. É o que a gente sempre fala aqui, né? Qualquer alerta que o seu corpo te dá é porque tem alguma coisa errada, né? Exatamente, tem que investigar. Né? Não é simplesmente, ah, é uma coisa. Porque assim, às vezes você tem uma coceirinha, uma coisa, mas quem tem, às vezes é muito crônica. Eu, graças a Deus, não tinha muita, Uhum. né? Tinha muito pouco, assim, mas às vezes acordava, dava uma coceirinha, assim, mais leve. Mas eu já atendi muitos pacientes que tinham muita coceira, incomodava demais. Perfeito, doutora. Bom, e por que que tem algumas mulheres que sentem coceira mesmo sem apresentar manchas, alergias ou alterações visíveis na pele? Então, porque não é uma coisa da pele, né? É uma coisa do sistema nervoso que potencializa isso. Então, você não tem nada. Aí você fala assim, olha, olha aí que tem alguma picada, tem alguma coisa? Não, não tem nada. Mas coça, coça, coça. E é a inflamação do corpo. Às vezes, quando você come alimentos muito ácidos, alimentos pró-inflamatórios, muito refinado, muito açúcar, né? Às vezes leite, tudo isso ajuda a inflamar e coçar. E aí é uma coceira sem fim, né? É, quem, assim, eu já tive pacientes que falam que coçava o dia inteiro. Como tem outros que falam que arde, né? No E, meu caso, o que eu mais sentia que me incomodava muito era a dor, né? Não ardia, queimava, né? Eu sentia aquela queimação nas costas, assim, é surreal. A coceira era mais leve, mas tem gente que fala para mim, doutora, eu sinto coceira no horário, depois arde à noite. Tem gente que é tudo junto e misturado, então judia demais. detona, né? Sim, Bom, doutor, existe alguma relação entre estresse, ansiedade, sono ruim para o aumento dessa sensação de coceira? com certeza. O que que acontece? Vamos começar pelo sono, né? Se você não dorme, você não tem reposição de vitaminas, de minerais, o seu corpo não descansa. Você imagina esse sistema de alerta ligado, vamos supor, na tomada ali, né? Porque daí ele não desligou, você não conseguiu repor, você não conseguiu descansar. Então você vai potencializar ainda mais essa coceira. O estresse também, porque como você está mais estressado, você aumenta cortisol, que é o hormônio do estresse. Consequentemente, ele vai potencializar o seu sistema nervoso. Vai disparar mais aí, ó, a tensão, o estresse e tal, mais coceira. Tem um mito que as pessoas falam, mas você pode me dizer se é verdade ou Ah. não, que a carne de porco, ela também daria esse tipo de coceira? Então, daí já é mais alérgico, né? Tem Uhum. gente que tem alergia, tanto é que ela tem um potencial mais alérgico. Ou seja, então ela pode Sim, pode, mas porque você vê assim, até a pessoa que vai fazer cirurgia no pós-operatório para evitar, como evitar você comer, tem né? assim coisas de amendoim, que tem esse potencial alergênico maior. Então a gente já conhece alguns alimentos que têm isso. Mas no caso da fibro, pode também, mas eu não vejo até esses alimentos, que são alimentos até considerados bons, Uhum. tá? Porque a carne de porco é uma carne magra, uma carne branca, com menos ácido araquidônico. Agora, os açúcares ali já complica bastante. Já é outro assunto, né? Mais Já, complicado. já. Doutora, e quando uma mulher ela sente coceira frequente pelo corpo, o que que ela precisa investigar antes de simplesmente tomar um antialérgico? É assim, quanto tempo tá essa coceira, né? Porque às vezes é uma coceira pontual, alguma coisa, às vezes algum bichinho, né? Às vezes, se, assim, se tem ponto de coceira, tem picada. Não, não tem. Não passa essa coceira. Se você tem fibro, já saiba que é um sinal dele, Uhum. né? Dela ali, que ela, assim, isso aponta bastante.
Agora, se tem, às vezes, tem gente que tem vergões, tem gente que tem alguns sinais, daí é legal investigar, né? Às vezes ir num dermato para poder ver, saber o que está acontecendo, se foi algo que passou, se é uma picada, se é alguma coisa alérgica. Buscar a raiz do problema. Se o que às vezes tomou alguma coisa, comeu algo, né? Pode ter. Porque assim, o da fibra ela não tem sinal no corpo. Você não vê nada, não tem picada, não fica vermelho, não tem nada. Agora as outras geralmente tem, né? Tem uma picadinha, tem um sinal, às vezes tem vergões pela pele, né? Tem gente que tem umas linhas ali fortes, marcadas e tal. Então daí tem que investigar um pouquinho melhor. Perfeito. Bom, doutora, e o que pode ser feito para ajudar a diminuir a hipersensibilidade no organismo e melhorar a qualidade de vida das mulheres? Eu falo sempre da causa, né? Tratar a raiz do problema. Porque o que acontece? A coceira é mais um sinal de inflamação. Uhum. Então, assim, a gente sabe que o nosso sistema nervoso ele potencializa, mas daí eu não vou jogar álcool no fogo. Né? O que eu posso fazer? Eu vou minimizar esses efeitos. Como? Tratando o intestino, que é uma barreira de proteção que a gente tem, tanto para alergias, né, tanto para imunidade, igual a gente estava conversando aqui hoje. Uma coisa muito importante, então, assim, tratar o intestino, que é a barreira nossa de proteção, desinflamar o organismo, né, parar de colocar alimentos que inflamam. E eu falo que uma coisa muito importante que tem muita gente que faz, e daí às vezes não melhora. Eu falo, doutora, mas eu tirei tudo que inflama. Mas você tratou o que estava inflamado? É. Então, assim, além de você tirar o agente agressor, você precisa tratar o estrago que ele fez. Uhum. Entendeu? Não é só tirar. Você tira, modula, trata, para depois poder reintroduzir num outro período, enfim. Porque tem muitas coisas que dá para tirar da alimentação, às vezes que é necessário, mas que depois pode voltar. Eu falo para as pessoas hoje, eu tenho uma alimentação muito normal. Né? O dia que eu tenho vontade de comer um lanche, ou tomar um vinho, ou comer um doce. Hoje eu tenho essa liberdade. Por quê? Por um período eu fiz todo um processo, né, para desinflamar o corpo, para nutrir e tal. E hoje eu tenho uma regrinha aí de 80-20. Uhum. Então 80% do meu tempo, da minha alimentação é saudável e 20% me permito comer algumas coisinhas. Até porque ninguém é de ferro. Né? Sim, não adianta. Eu falo, eu até estava comentando com uma paciente o seguinte, comer são um dos prazeres da vida. E está envolvido muita coisa. Está envolvido família, amizade. Eu falo que, assim, é um ciclo social, porque você faz, vamos fazer uma janta, vamos fazer... Sempre tem, né, a comida envolvida. Uhum. E daí você vai ficar totalmente fora disso. Eu falo para algumas pessoas, até bom senso. Um dia eu vi uma reportagem que a moça tinha levado uma marmita no casamento. Eu falei, gente, que deselegante. Né? Até uma falta de educação, porque... Não precisa chegar ao extremo, Não, né? janta em casa. Não precisa levar. Eu já fui em festa que eu não comi. A pessoa nem percebeu que eu não comi. Entendeu? Por quê? Porque eu tava ali na minha, tomando fazendo as coisas, conversando, como eu comi, brigar. Não, agora tem gente que gosta de falar, ai não, trouxe a minha marmita. Gente, é muito deselegante. Até mesmo porque a pessoa que convidou preparou aquilo com amor e carinho para você. Exatamente. Né? Então, assim, janta na sua casa, quietinho, não precisa ficar fazendo alarme, precisa levar marmita. Mas ter esse bom senso, né, de saber, porque a gente sabe que é um lado social. Mas tem que ter equilíbrio, né? Se você for viver de vida de festa todos os dias, você vai ter um resultado. Eu estava até falando, assim, qual difícil você quer? É difícil fazer uma alimentação saudável? Mas é difícil ser gordo? É difícil você ficar sentindo dor? Então você tem que ver o que compensa. Difícil tudo é. Você precisa escolher o seu difícil. E né? tratar o problema. Né? Exato, porque daí você vai ter qualidade de vida. Eu falo assim, quando você tem consciência do que você come, do que o alimento traz para o seu corpo, fica muito mais fácil você comer aquele alimento. Você, não gosto de comer verdura. Quando você entende, olha, vai trazer fibra, vai trazer vitamina, vai trazer mineral, vai melhorar meu intestino, vai fazer isso, você começa a ter um olhar diferente. E ao contrário também, quando você começa a comer um monte de porcaria, você fala, nossa, tô dando um susto no meu pâncreas, tô fazendo isso, nossa, tá me gerando gordura abdominal, tá gerando celulite. Você tem um outro olhar. Toda ação tem uma reação. E Exato. o seu corpo responde aquilo que ele é. Com certeza. Perfeito. Com certeza. Doutora, para quem está com muita coceira, como é que faz para entrar em contato com a doutora? Olha, no 35 9 9966 2674. Perfeito. Tá? E o Instagram? Instagram quase 45 mil agora. Ó, quem não segue, gente, vamos ajudar aí, ó, chegando nos 45, @doutora Ludmila Simões Nutri. Tá? Que tem muita dica ali, todos os dias eu tô ali falando alguma coisa, né? Conteúdo, tem hoje os stories aqui, tudo que a gente está falando aqui também. Perfeito. Valeu, doutora, muito obrigado. Que agradeço. E até a semana que vem. Até, tchau, tchau.